A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas da Bíblia e é contada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no Antigo Testamento. Ela trata da luta entre o jovem Davi, um simples pastor de ovelhas, e o gigante guerreiro filisteu Golias, durante a guerra entre os israelitas e os filisteus. Essa história não é apenas sobre força física, mas sobre coragem, fé e como o pequeno pode vencer o grande com inteligência e confiança. Contexto da história: os israelitas e os filisteus estavam em guerra, e ambos os exércitos se acamparam em lados opostos de um vale chamado Vale de Elá. Golias, um guerreiro filisteu de grande estatura, cerca de 2,70 m, segundo alguns relatos bíblicos, apareceu como campeão dos filisteus. Ele desafiou os israelitas para um duelo, sugerindo que, em vez de uma batalha em massa, um guerreiro de cada lado lutasse, e o exército do perdedor se tornaria servo do vencedor. Golias aparecia todos os dias, desafiando o exército de Israel a enviar alguém para lutar com ele. Por causa de sua imensa força e tamanho, ninguém se atrevia a enfrentá-lo. Golias usava uma armadura pesada, carregava uma lança enorme e parecia invencível. Seu desafio durou 40 dias, e durante todo esse tempo o medo tomou conta dos soldados israelitas, incluindo o rei Saul. O desafio de Golias é um dos momentos mais dramáticos e intensos da história de Davi e Golias, e tem grande importância simbólica. Ao aprofundar-se nesta parte da narrativa, é possível explorar o caráter do gigante, a psicologia dos soldados israelitas e o impacto desse desafio no desenrolar dos eventos. A descrição física e presença ameaçadora: Golias era um guerreiro lendário dos filisteus, conhecido por sua força física e por seu tamanho imenso. Na Bíblia, ele é descrito como um gigante, com uma altura estimada em 6 covados e 1 palmo, o que seria aproximadamente 2,70 m. Isso fazia dele um ser assustador para qualquer adversário. Golias usava uma couraça de bronze que pesava cerca de 57 quilos. Ele também tinha caneleiras de bronze e carregava um dardo de bronze nas costas. Sua lança era descrita como imensa, com a ponta de ferro pesando cerca de 7 quilos. Esse equipamento reforça a ideia de que Golias era praticamente invulnerável ao ataque de qualquer soldado comum. Além de sua própria força e armadura, ele tinha um escudeiro, que ia à sua frente, carregando um escudo grande, criando uma camada extra de proteção. Tudo em Golias era projetado para intimidar sua altura, seu equipamento pesado e a confiança que ele transmitia ao desafiar todo um exército. Ele era o símbolo máximo do poder militar filisteu. Golias não era apenas um soldado, ele representava algo maior, a ameaça filisteia ao povo de Israel. Os filisteus eram um povo tecnologicamente avançado, com domínio sobre o ferro, o que lhes conferia vantagem bélica. Além disso, o desafio de Golias era uma humilhação para os israelitas. Força física versus fé, e para os israelitas, derrotar Golias com força física parecia impossível. Ele representava a confiança na força humana, em contraste com a confiança na proteção divina que os israelitas deveriam ter. Golias aparecia todos os dias, durante 40 dias, insultando e desafiando o exército israelita. Isso não era apenas um desafio militar, mas psicológico. Ele minava a moral das tropas, criando uma atmosfera de desespero e derrota antes mesmo de uma batalha começar. O ato de Golias desafiar Israel era um duelo de vida ou morte. Nos tempos antigos, era comum que as batalhas fossem decididas por combates individuais entre campeões, o que economizava recursos e vidas em batalhas maiores. No entanto, o desafio de Golias era feito com total desprezo pelos israelitas, e suas palavras eram carregadas de arrogância e escárnio. Diariamente, Golias saía do acampamento filisteu e se colocava no centro do campo de batalha, lançando provocações e insultos. Frase-chave de Golias, 1 Samuel 17, 8, 10 Ou por que vocês estão se posicionando em linha de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem e façam-no vir lutar comigo. Se ele for capaz de lutar e me matar, nós seremos seus servos, mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. Golias não estava apenas desafiando um homem para lutar contra ele, ele estava desafiando toda a nação de Israel e o próprio Deus que os israelitas adoravam. Em sua mente, e aos olhos dos filisteus, a vitória de Golias seria também uma derrota espiritual para o povo de Deus, o que tornava a batalha ainda mais simbólica.
Esse desafio diário teve um impacto devastador na moral das tropas israelitas. Soldados que, inicialmente, estavam prontos para lutar, começaram a duvidar de suas próprias capacidades. O medo era palpável no acampamento israelita, e ninguém ousava sequer considerar a possibilidade de enfrentar Golias. A cada dia que passava, a confiança dos israelitas diminuía. Terror crescente, cada vez que Golias reaparecia, o medo entre os israelitas aumentava. Eles começaram a acreditar que ninguém, nem mesmo os guerreiros mais fortes de Israel, tinha uma chance real contra Golias. O gigante parecia invencível. Silêncio de Saul, mesmo o rei Saul, o líder escolhido por Deus, estava paralisado pelo medo. Ele não se voluntariava e não conseguia encontrar alguém disposto a enfrentar o gigante. O fato de o próprio rei, que deveria ser o defensor de Israel, estar com medo tornava a situação ainda mais desesperadora para o exército. Golias não apenas desafiava Israel fisicamente, mas também espiritualmente. Ele ridicularizava a crença dos israelitas em seu Deus, sugerindo que nenhum poder divino seria capaz de ajudá-los. Para Golias, a força militar e o poder físico eram superiores à fé. Ele continuava a zombar dos israelitas, chamando-os de os servos de Saul, ignorando seu verdadeiro Senhor, o Deus de Israel. Suas palavras implicavam que o exército israelita era impotente e que até mesmo o Deus deles não poderia salvá-los. A expectativa de derrota dos israelitas estava à beira do colapso. Cada dia que se passava sem que alguém se apresentasse para enfrentar Golias era um dia a mais de humilhação. A moral estava despedaçada, e o exército começava a perder qualquer esperança de vitória. Este desafio de Golias estava transformando uma guerra em algo muito mais profundo. Não era apenas uma batalha física, mas um conflito espiritual. A resposta dos israelitas determinaria não apenas sua sobrevivência física, mas também a sobrevivência de sua fé e identidade como povo escolhido por Deus. Golias era o epítome da confiança na força bruta. Ele acreditava que suas armas, sua altura e sua experiência o tornavam invencível. Esse orgulho e arrogância são centrais na narrativa, pois mostram o contraste entre a confiança humana e a dependência de Deus que Davi personifica. No contexto do desafio de Golias, ele é um exemplo clássico de arrogância que precede a queda. Ele subestima Davi não apenas por causa de sua aparência jovem e desarmada, mas também por causa de sua confiança em algo que Golias não entendia, a fé inabalável em Deus. A chegada de Davi ao campo de batalha é um ponto crucial na história, pois marca o início da virada dos acontecimentos. Essa parte da narrativa traz um contraste claro entre a simplicidade e humildade de Davi e o medo e desespero do exército israelita. Ao aprofundar essa seção, podemos explorar a motivação, a psicologia e as ações de Davi, que culminam em sua decisão de enfrentar Golias. Vamos dividir essa parte em detalhes mais profundos para oferecer uma visão mais rica e completa da chegada de Davi. Contexto familiar de Davi. Antes de entrar na narrativa da chegada ao campo de batalha, é importante entender quem era Davi naquele momento da história. Davi, o pastor. Até esse ponto, Davi era um jovem pastor, o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, de Belém. Ele cuidava das ovelhas de sua família, uma tarefa humilde e aparentemente insignificante, comparada à vida militar dos seus irmãos. No entanto, Davi era extremamente corajoso e responsável. Já tinha enfrentado leões e ursos para proteger o rebanho, o que demonstra que, mesmo em sua simplicidade, ele já possuía habilidades essenciais para o que estava por vir. Família de guerreiros, os 3 irmãos mais velhos de Davi estavam no campo de batalha, lutando ao lado do rei Saul. Isso é importante porque Davi, até então, era visto apenas como o irmão mais novo, sem experiência militar ou grande relevância aos olhos da sociedade. Davi foi ao campo de batalha por um motivo aparentemente trivial. Seu pai, Jessé, pediu-lhe que levasse alimentos para os irmãos que estavam no exército e trouxesse de volta notícias da guerra. Jessé não enviou Davi para lutar ou realizar qualquer ato heróico. Ele apenas queria que Davi verificasse como estavam seus irmãos. Isso realça a humildade do papel de Davi naquele momento, um mensageiro e cuidador de seus irmãos, nada mais. Davi levava um cesto com grãos tostados, pães e queijos, algo comum para a alimentação de guerreiros. Esse detalhe simples contrasta com a grandiosidade dos acontecimentos que se desenrolariam em breve.
O campo de batalha, numa atmosfera de medo. Quando Davi chegou ao acampamento israelita, ele encontrou uma atmosfera de medo e desânimo. O exército estava paralisado pelo terror que Golias havia causado, e as esperanças de vitória eram escassas. Enquanto os soldados, incluindo seus irmãos, estavam temerosos e hesitantes, Davi chegou com uma atitude despreocupada e confiante, pois não havia testemunhado o desafio de Golias antes e não estava preso ao medo coletivo que dominava o exército. Ele entrou no acampamento com um espírito leve, cumprimentando seus irmãos e os outros soldados, sem imaginar a magnitude da crise. No exato momento em que Davi chegou ao campo de batalha, Golias apareceu, como vinha fazendo durante 40 dias, para lançar seu desafio contra o exército de Israel. Ao ver o gigante e ouvir suas palavras insultuosas, Davi não reagiu com medo como os outros. Ao contrário, ele ficou indignado. Para ele, não era aceitável que um homem desafiasse o exército do povo de Deus, e mais ainda, que ninguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Esse sentimento de indignação foi o primeiro passo para sua decisão de lutar contra Golias. Quando Davi ouviu os insultos de Golias e percebeu que nenhum israelita estava disposto a enfrentá-lo, ele começou a fazer perguntas. Isso gerou surpresa entre os soldados, que o viam como um simples jovem pastor, sem experiência militar. A reação de Davi foi incomum, pois ele questionava o medo do exército, algo que ninguém havia feito até então. Davi começou a perguntar aos soldados que estavam próximos sobre o que estava acontecendo. Ele queria saber mais sobre Golias e sobre a situação em geral. Seu interesse foi motivado tanto pela curiosidade quanto pela indignação. Davi perguntou: "O que acontecerá com o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" 1 Samuel 17, 26. Profundidade da pergunta. E note que Davi não se focou apenas na recompensa oferecida pelo rei Saul, de riquezas, casamento com a filha do rei e isenção de impostos. Ele se concentrou em algo mais profundo, o fato de Golias estar desafiando o povo de Deus. Para Davi, a questão não era apenas militar, mas espiritual. Ele enxergava o conflito de forma diferente dos outros soldados. Quando Davi começou a falar sobre o gigante e questionar o medo dos israelitas, seu irmão mais velho, Eliabe, ficou irritado. Eliabe repreendeu Davi, acusando-o de ser insolente e de estar ali apenas para ver a batalha por curiosidade. A inveja e a repreensão de Eliabe disse: "Por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, ou você veio só para ver a batalha." 1 Samuel 17, 28. Eliabe, provavelmente frustrado e envergonhado por seu próprio medo, descontou em Davi. Ele o via como um jovem sem importância e, talvez, como uma lembrança de que ele próprio não tinha coragem de enfrentar Golias. Resposta de Davi. Davi respondeu de forma simples, dizendo: "O que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta." Ele não se deixou abalar pelas acusações do irmão e continuou a perguntar aos outros soldados sobre Golias e a situação. Esse momento de conflito familiar é importante porque mostra que Davi não tinha apoio nem de sua própria família, mas ainda assim ele manteve sua determinação. Davi começa a chamar atenção. Enquanto Davi fazia suas perguntas e demonstrava interesse em enfrentar o gigante, suas palavras começaram a chamar atenção. Os soldados começaram a falar sobre ele, e eventualmente as notícias chegaram aos ouvidos do rei Saul. A fama de Davi se espalha, na maneira confiante e até ousada com que Davi falava sobre o gigante contrastava com o medo generalizado. Sua coragem era incomum, especialmente vindo de um jovem pastor que não fazia parte do exército. Saul é informado, e quando Saul ouviu falar que havia alguém no acampamento questionando o medo dos israelitas e demonstrando interesse em enfrentar Golias, ele imediatamente mandou chamar Davi. Um aspecto essencial da chegada de Davi ao campo de batalha é sua confiança inabalável em Deus. Enquanto todos os outros soldados olhavam para o tamanho e a força de Golias, Davi via a situação de maneira completamente diferente. Fé acima da força. Para Davi, a força de Golias não era o fator mais importante. Ele acreditava que o Deus de Israel era muito maior do que qualquer gigante ou exército inimigo. Esse ponto de vista era o que separava Davi dos outros israelitas. Ele não confiava em armas ou na força física, mas na proteção e no poder divino.
A visão espiritual de Davi enxergava Golias como um simples filisteu incircunciso ou que estava desafiando o exército de Deus. Esse termo, incircunciso, tinha um significado espiritual. O Golias não fazia parte do povo da aliança de Deus, o que o tornava vulnerável diante do poder divino. Esse contraste entre a confiança espiritual de Davi e o medo físico dos outros soldados é um dos pontos mais fortes dessa parte da história. Conclusão da chegada de Davi. A chegada de Davi ao campo de batalha marca o momento em que a situação começa a mudar. Embora ele fosse visto como insignificante por seus irmãos e pelos soldados ao seu redor, sua atitude corajosa e sua fé chamaram a atenção de todos. Ele era um estranho no campo de batalha, um pastor no meio de guerreiros, mas, paradoxalmente, era o único com a coragem necessária para enfrentar Golias. Davi se oferece para lutar. A audição com o rei Saul, após ouvir que Davi estava perguntando sobre o desafio de Golias e expressando o desejo de enfrentá-lo, Saul mandou chamá-lo. Isso marca o início da transformação de Davi de um simples pastor para o herói que mudaria o destino de Israel. Quando Davi entrou para falar com Saul, o rei viu diante de si um jovem, sem experiência militar e sem a estatura ou força de um guerreiro. A aparência de Davi era completamente oposta à do gigante Golias. Ele era descrito como ruivo, de boa aparência e de estatura mediana, 1 Samuel 16:12, o que não inspirava confiança para um combate contra um gigante armado até os dentes. A primeira reação de Saul foi de descrença. Como poderia aquele jovem pastor, que não havia sido treinado para a guerra, vencer um guerreiro tão temível quanto Golias? Saul disse a Davi: "Você não pode lutar contra este filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude." 1 Samuel 17:33. Para Saul, parecia absurdo que alguém tão inexperiente pudesse ter sucesso onde todos os outros haviam falhado. Davi, no entanto, não se deixou abalar pela descrença de Saul e apresentou seus argumentos para justificar sua confiança de que poderia vencer Golias. Esse é um dos momentos mais importantes da narrativa, pois revela a profundidade da fé de Davi e sua coragem. A experiência de Davi como pastor. Davi contou a Saul que, como pastor de ovelhas, ele já havia enfrentado perigos consideráveis. Ele explicou que, sempre que um leão ou um urso atacava o rebanho, ele os perseguia e os matava para salvar as ovelhas. Davi disse: "Teu servo matava tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo." 1 Samuel 17:36. A habilidade adquirida. Embora Davi não fosse um soldado formal, sua experiência como pastor lhe deu habilidades importantes. Ele sabia usar uma funda e tinha enfrentado animais ferozes. A confiança de Davi vinha de sua experiência prática e de sua percepção de que Deus o havia protegido em situações anteriores. A proteção divina. O ponto mais crucial do discurso de Davi foi sua confiança absoluta em Deus. Ele disse a Saul: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Davi não acreditava que venceria Golias pela força física ou habilidade de combate, mas pela intervenção de Deus. Ele via o desafio como algo espiritual, mais do que militar. Esse discurso foi o que convenceu Saul a permitir que Davi enfrentasse Golias, embora o rei ainda estivesse cético. Após ouvir o discurso de Davi, Saul decidiu permitir que Davi lutasse, mas ainda tentava equipá-lo de acordo com os padrões militares da época. Saul ofereceu a Davi sua própria armadura, provavelmente para dar ao jovem uma chance melhor contra Golias, que estava completamente protegido por sua armadura de bronze. A armadura de Saul era pesada e feita de materiais fortes, projetada para um guerreiro experiente. Ele deu a Davi um capacete de bronze e vestiu-o com uma couraça de metal. Também entregou a Davi uma espada. No entanto, essa tentativa de equipar Davi com as ferramentas de um soldado comum revelou uma incompatibilidade. Ao vestir a armadura de Saul, Davi percebeu que aquilo não era para ele. Ele não estava acostumado a lutar com esse tipo de equipamento. Ele disse a Saul: "Não posso andar com isto, pois não estou acostumado." 1 Samuel 17:39. Davi tirou a armadura e optou por enfrentar Golias com as ferramentas que ele sabia usar, sua funda e 5 pedras lisas. Simbologia da rejeição. A decisão de Davi de rejeitar a armadura de Saul é simbólica. Ele escolheu não confiar em métodos humanos de proteção e combate.
Em vez disso, ele preferiu confiar nas habilidades que tinha desenvolvido como pastor, e principalmente na proteção divina. Isso ressalta o tema central da história: a fé em Deus é mais poderosa do que qualquer armamento humano. Simplicidade versus ostentação. Davi saiu para enfrentar Golias com apenas uma funda e 5 pedras lisas que ele pegou do riacho. Esta imagem é poderosamente simbólica. A funda, nos tempos antigos, uma funda era uma arma simples, mas eficaz, usada por pastores e guerreiros para lançar pedras a grandes distâncias com velocidade e precisão. Davi, sendo pastor, era um mestre no uso da funda. Isso contrastava fortemente com a armadura pesada e as armas de Golias. Golias era um guerreiro equipado com o melhor armamento disponível na época: couraça de bronze, lança, espada, dardo e escudo. Por outro lado, Davi estava armado apenas com uma funda e algumas pedras, o que, aos olhos de qualquer observador, parecia completamente inadequado para o combate. O fato de Davi escolher 5 pedras lisas do riacho também tem um valor simbólico. Embora ele confiasse que Deus o ajudaria, ele se preparou com sabedoria, escolhendo mais pedras para o caso de precisar de múltiplas tentativas. As pedras eram pequenas, leves e precisas, o oposto do que se esperaria de uma arma para enfrentar um gigante. À medida que Davi se aproximava do campo de batalha, sua convicção não vacilou. Ele estava absolutamente seguro de que a vitória viria, não por causa de sua própria habilidade, mas pela intervenção divina. O que separa Davi dos outros guerreiros israelitas é sua confiança incondicional em Deus. Ele sabia que não estava enfrentando Golias sozinho. Fé inabalável. Davi via a batalha como uma questão espiritual. Para ele, Golias não estava apenas desafiando o exército israelita, mas desafiando o Deus de Israel. Davi acreditava que Deus estava pessoalmente envolvido naquele conflito e que ele não permitiria que um incircunciso e alguém fora da aliança com Deus triunfasse sobre seu povo. Visão espiritual do conflito. Davi não via Golias apenas como um soldado inimigo, ele via o gigante como alguém que estava desrespeitando o próprio Deus. Para Davi, essa batalha era uma questão de honra e fé, e ele acreditava firmemente que Deus interviria para proteger seu povo. Quando Davi se apresentou para lutar, as reações dos israelitas e dos filisteus foram de choque e incredulidade. Os soldados israelitas, que estavam em pânico há dias por causa de Golias, provavelmente ficaram surpresos e desconfiados ao ver que o único voluntário para enfrentar o gigante era um jovem pastor. Davi não parecia a escolha ideal para um confronto de vida ou morte, e muitos provavelmente duvidaram de sua capacidade de vencer. Do lado dos filisteus, a entrada de Davi na arena de combate deve ter sido vista como uma piada. Comparado ao imponente Golias, Davi parecia frágil e inexperiente, e sua escolha de armas não ajudava. Eles certamente esperavam uma derrota rápida e humilhante para Israel. O confronto entre Davi e Golias. Davi, sem armadura e carregando apenas sua funda e 5 pedras lisas, desceu ao vale para enfrentar Golias. A confiança de Davi era notável. Ele não hesitou nem recuou, mesmo sabendo que todos ao seu redor duvidavam de sua vitória. A caminhada de Davi em direção a Golias já é, por si só, um ato de extrema bravura. Davi estava consciente da grande diferença de forças entre eles em termos físicos, mas sua fé inabalável em Deus o impulsionava. Para os espectadores, essa imagem deve ter sido ao mesmo tempo chocante e inspiradora: um jovem sem armadura enfrentando um gigante que aterrorizava um exército inteiro. Essa caminhada de Davi representa muito mais do que um simples deslocamento para o campo de batalha. Ele caminhava em direção ao impossível, carregando consigo a fé de todo o povo de Israel e mostrando que a confiança em Deus pode superar qualquer obstáculo, por maior que pareça. Quando Golias viu Davi se aproximando, sua reação foi de desprezo e zombaria. Para Golias, um guerreiro imenso e experiente, a visão de um jovem pastor sem armadura ou espada parecia um insulto. Golias, confiante em sua força física e experiência, olhou para Davi e disse: "Sou eu algum cão, para que venhas a mim com paus?" 1 Samuel 17:43. Essa fala revela o desprezo de Golias por Davi. Ele enxergava o confronto como uma batalha desigual em seu favor, acreditando que venceria facilmente. Golias, armado com uma lança, um dardo, uma espada e uma armadura pesada, se sentia invencível. A atitude de Golias revela o orgulho e a arrogância que o cegaram para a realidade do que estava prestes a acontecer.
A confiança de Golias em sua própria força, o gigante não acreditava que um jovem, sem armadura e com uma arma tão simples quanto uma funda, pudesse ser uma ameaça real. Ele estava confiante de que seu tamanho e sua força seriam suficientes para esmagar Davi rapidamente. O discurso de fé, enquanto Golias zombava e se vangloriava de sua força, Davi respondeu com uma declaração poderosa de fé. Este discurso é crucial para entender a natureza espiritual do confronto. Davi não respondeu às ofensas de Golias com palavras de vingança ou agressão pessoal. Em vez disso, ele fez questão de colocar Deus no centro do confronto. Davi disse a Golias: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. 1 Samuel 17:45. Davi destacou o contraste entre eles. O Golias confiava em sua força e em suas armas, enquanto Davi confiava em Deus. Esta é a essência da batalha, do poder espiritual sobrepondo-se ao poder físico. Davi reconheceu que a luta não era apenas entre dois indivíduos, mas entre o gigante que insultava o povo de Deus e o próprio Deus. Ao invocar o nome de Deus, Davi estabelecia que a batalha era, de fato, uma questão espiritual. Ele acreditava que Deus não permitiria que alguém desrespeitasse seu nome e seu povo sem uma resposta à altura. Davi também fez uma profecia ousada antes mesmo de a luta começar. Ele disse a Golias: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu te matarei e cortarei a tua cabeça. 1 Samuel 17:46. A confiança de Davi não vinha de uma percepção arrogante de suas próprias habilidades, mas de sua certeza de que Deus o conduziria à vitória. Davi continuou dizendo que, após a morte de Golias, os exércitos filisteus também seriam entregues nas mãos de Israel. Ele afirmou que toda a terra saberia que havia um Deus em Israel. 1 Samuel 17:46-47. Para Davi, a vitória seria uma demonstração do poder de Deus para todos os povos, e não apenas uma vitória militar. A aproximação final e o ataque de Davi. Com ambos os adversários posicionados, a batalha final estava prestes a começar. O momento de confronto físico durou pouco tempo, mas é cheio de significado. Golias, furioso e cheio de confiança, avançou contra Davi. Ele esperava derrotar rapidamente o jovem com um golpe mortal, mas estava completamente despreparado para a estratégia que Davi usaria. Golias era um combatente acostumado a duelos de curta distância, onde sua força e armamento pesado tornavam quase invencível. Ao contrário do que se poderia esperar de alguém enfrentando um gigante, Davi não recuou ou hesitou. Ele correu rapidamente para a linha de batalha para enfrentar Golias. 1 Samuel 17:48. Esse detalhe é significativo, pois mostra que Davi não temia o gigante. Ele estava determinado e sabia que o momento da vitória estava ao seu alcance. Simbologia da corrida, e Davi não foi passivo ou cauteloso. Sua corrida em direção a Golias representa sua confiança total em Deus. Ele sabia que a vitória não dependia de sua força física, mas da sua fé. Enquanto corria, Davi pegou uma pedra de seu alforje, colocou-a em sua funda e lançou-a com precisão em direção a Golias. O ataque foi rápido, mas mortal. A funda era uma arma letal nas mãos de um praticante habilidoso. Lançava pedras com uma velocidade e força impressionantes, suficientes para causar danos graves ou até fatais. Davi, como pastor, era extremamente experiente no uso da funda, e sabia como utilizá-la com precisão. A pedra lançada por Davi atingiu diretamente a testa de Golias, a única área desprotegida por sua armadura. O impacto foi tão forte que a pedra se cravou em sua testa, e o gigante caiu com o rosto em terra. 1 Samuel 17:49. Simbologia do local atingido. A testa é o centro dos pensamentos e das decisões. Golias, que confiava tanto em sua própria força e arrogância, foi derrubado em seu ponto mais vulnerável. Isso também pode ser visto como uma metáfora para a queda do orgulho e da autossuficiência diante do poder de Deus. Golias, o gigante temido por todos, foi derrotado de forma rápida e decisiva. Com um simples golpe de uma pedra atirada com a funda, Davi alcançou o impossível aos olhos de todos. A cena em que o gigante cai, seguido de Davi correndo até ele para cortar sua cabeça com a própria espada de Golias, selou completamente a vitória de Israel naquele dia. A cena da queda de Golias é dramática, pois simboliza a derrota do orgulho, da força física e da confiança nas armas terrenas.
O guerreiro gigante, que se julgava invencível, foi derrubado por um pastor sem armadura, armado apenas com fé e uma funda. Esse momento capturou o choque tanto dos israelitas quanto dos filisteus. Davi cortou a cabeça de Golias como prova de sua vitória, seguindo a tradição da época em que a cabeça do inimigo morto simbolizava a completa destruição do adversário. A cabeça de Golias foi levada por Davi como troféu, enquanto seu corpo foi abandonado no campo de batalha. A fuga dos filisteus. Com a morte de Golias, os filisteus, que haviam depositado toda a sua confiança em seu campeão, foram tomados por pânico. O que antes parecia uma vitória certa para eles, transformou-se em uma derrota humilhante. O exército filisteu fugiu em desordem, sendo perseguido pelos soldados de Israel. O medo que havia dominado os israelitas por 40 dias desapareceu com a queda de Golias. A vitória de Davi injetou uma nova coragem no exército de Saul. Os israelitas, antes paralisados, agora estavam motivados e correram atrás dos filisteus, perseguindo-os até os portões das cidades de Gate e Ecrom, derrotando-os ao longo do caminho. 1 Samuel 17:52. Após a perseguição e derrota dos filisteus, o exército de Israel voltou e saqueou o acampamento filisteu, recolhendo espólios de guerra e consolidando sua vitória. Davi, de pastor a herói aclamado. A vitória sobre Golias foi um divisor de águas na vida de Davi. Em um único dia, ele passou de um jovem pastor desconhecido para um herói aclamado por todo Israel. Sua vitória não apenas salvou Israel do medo e da opressão filisteia, mas também provou que o poder de Deus, quando aliado à fé e coragem, pode derrubar até os inimigos mais fortes. Saul, que inicialmente duvidara da capacidade de Davi, viu em primeira mão o poder e a coragem do jovem. Ele chamou Davi de volta após a batalha e quis saber mais sobre ele. Davi foi então oficialmente apresentado a Saul, trazendo a cabeça de Golias como prova de sua vitória. 1 Samuel 17:57. Esse evento marcou o início de uma relação complexa entre Saul e Davi, que mais tarde se transformaria em rivalidade. Essa vitória sobre Golias trouxe a Davi uma enorme popularidade entre o povo. Ele logo se tornaria parte da corte de Saul, ganhando destaque não apenas como guerreiro, mas também como líder militar, músico e, eventualmente, como um futuro rei de Israel. A vitória de Davi contra Golias o colocou no caminho para se tornar o líder que Deus havia escolhido para Israel. O significado espiritual da vitória de Davi sobre Golias foi mais do que um triunfo militar. Foi uma demonstração clara do poder de Deus e da importância de confiar nele acima de tudo. A história de Davi e Golias destaca a ideia de que Deus pode usar o improvável e o fraco para realizar grandes feitos, desafiando as expectativas humanas e as normas convencionais. A vitória de Davi é uma poderosa ilustração de que a fé em Deus supera qualquer força terrena. Davi enfrentou Golias não com confiança em suas próprias habilidades, mas com a certeza de que Deus estava ao seu lado. Essa confiança foi o que permitiu que ele realizasse o impossível. Davi, um jovem pastor, sem o treinamento formal de um soldado, tornou-se o instrumento da vitória de Deus. A narrativa enfatiza que não é a força ou o tamanho que determina a vitória, mas a fé e a disposição de agir com confiança em Deus. Isso ecoa em várias partes das Escrituras, onde Deus frequentemente escolhe os fracos para envergonhar os fortes, mostrando que o verdadeiro poder reside nele. A vitória de Davi não foi apenas um evento significativo para Israel, mas também afetou a percepção de outras nações sobre o poder e a proteção divina de Israel. O confronto mostrou que o Deus de Israel não era como os outros deuses das nações ao redor, mas era um Deus vivo e atuante, que intervém em favor do seu povo. A fama dessa vitória provavelmente se espalhou rapidamente, elevando o status de Israel entre as nações vizinhas. O triunfo de um jovem pastor sobre o gigante filisteu se tornou uma lenda que ecoaria por gerações, fortalecendo a identidade de Israel como um povo protegido por um Deus todo-poderoso. O povo de Israel, ao testemunhar a derrota de Golias, foi lembrado da aliança com Deus e de que, quando seguissem seus caminhos, ele estaria ao lado deles, garantindo a vitória contra os inimigos. A transformação imediata do exército israelita. Por 40 dias, o exército de Israel estava paralisado de medo, incapaz de enfrentar os filisteus por causa do desafio diário de Golias. Mas a queda do gigante, nas mãos de um jovem pastor, transformou completamente o estado emocional e psicológico do exército. O medo se transforma em coragem,
quando Golias caiu, o exército de Israel, que estava completamente desmoralizado, foi tomado por uma onda de renovada coragem. O medo que havia paralisado os soldados foi instantaneamente substituído por uma confiança absoluta de que Deus estava com eles. Vendo que Davi, sem armadura e apenas com uma funda, conseguiu derrotar Golias, os israelitas sentiram que a vitória sobre o restante dos filisteus era inevitável. A queda de Golias simbolizou a queda de uma barreira psicológica gigantesca. O exército de Israel, que até então via os filisteus como imbatíveis devido ao seu campeão, agora acreditava que era possível não apenas resistir, mas vencer decisivamente. A confiança deles não estava apenas em sua própria força, mas no fato de que o Deus de Israel havia intervindo de maneira poderosa. A investida israelita, imediatamente após a morte de Golias, o exército israelita, que antes estava em posição defensiva, partiu para o ataque. Impulsionados pela vitória de Davi, os soldados israelitas avançaram rapidamente, perseguindo os filisteus desde o vale de Elá até os portões das cidades de Gate e Ecrom, uma distância considerável. Essa investida desestruturou completamente o exército filisteu, que foi pego de surpresa e começou a fugir desordenadamente. A perseguição pelos israelitas, os israelitas, agora repletos de coragem, aproveitaram a oportunidade para perseguir os filisteus. A batalha não foi apenas uma vitória tática no campo de batalha, mas também uma perseguição que resultou em uma derrota devastadora para os filisteus, que foram mortos ao longo do caminho até suas próprias cidades. Os israelitas tomaram a iniciativa e infligiram grandes perdas aos seus inimigos, enfraquecendo seriamente seu poder militar e garantindo um tempo de paz e estabilidade para Israel. Com os filisteus em fuga, os israelitas capturaram grande parte do território que antes estava sob ameaça. Eles saquearam o acampamento filisteu, levando armas, suprimentos e outros espólios de guerra, o que consolidou ainda mais sua vitória. Esses recursos provavelmente fortaleceram o exército de Israel, dando-lhes mais capacidade para enfrentar futuras batalhas. A vitória de Israel no campo de batalha não foi apenas militar, mas também teve um profundo impacto espiritual e cultural. Esse evento reafirmou o relacionamento especial entre Deus e o povo de Israel, mostrando que a proteção e a providência divina estavam sobre a nação. A restauração da confiança em Deus. Durante os 40 dias em que Golias desafiava o exército de Israel, muitos soldados e líderes, inclusive o próprio rei Saul, começaram a duvidar de sua capacidade de vitória. A vitória de Davi, um jovem aparentemente sem poder militar, reafirmou para todo o Israel que o poder de Deus estava com eles. A narrativa de Davi e Golias se tornou um símbolo da vitória da fé sobre o medo e da confiança no Senhor sobre a força humana. Para o povo de Israel, a vitória trouxe não apenas paz e segurança, mas também um profundo senso de orgulho e identidade. A história de Davi derrotando Golias ecoou por todas as partes do reino, reforçando a crença de que Israel era o povo escolhido de Deus e que, mesmo em tempos de grande desafio, Deus estaria presente para guiá-los e protegê-los. A vitória também serviu como um lembrete de que, quando Israel seguia os caminhos de Deus, as bênçãos e as vitórias viriam. A fé de Davi foi um exemplo prático de que a confiança em Deus era o fator decisivo nas batalhas e que, ao honrar a aliança com o Senhor, Israel poderia superar qualquer inimigo, por mais poderoso que fosse. A vitória de Israel no campo de batalha teve repercussões políticas significativas tanto dentro do próprio reino quanto nas relações com os povos vizinhos. A vitória sobre os filisteus, Israel pôde desfrutar de um período de maior estabilidade interna. A ameaça constante de invasão e opressão filisteia foi mitigada, e o reinado de Saul, embora ainda marcado por desafios, experimentou uma certa trégua nas batalhas contra seus inimigos mais próximos. A notícia da vitória de Israel, e especificamente de como um jovem pastor derrotou o temível gigante Golias, se espalhou entre as nações vizinhas. Isso serviu como uma demonstração clara do poder de Israel e da proteção de seu Deus. Outras nações, que poderiam estar considerando se aliar aos filisteus ou atacar Israel, provavelmente pensaram duas vezes após essa demonstração de força. Embora Davi tenha sido o herói da batalha, a vitória trouxe também uma renovação de confiança no reinado de Saul. A habilidade do exército de Israel em derrotar os filisteus foi vista como um reflexo da liderança de Saul, pelo menos temporariamente. Isso deu ao rei um certo respiro em sua liderança, embora os eventos subsequentes mostrassem que a ascensão de Davi começaria a minar a autoridade de Saul em breve.
O papel de Davi na nova fase de Israel. Após a vitória sobre Golias, Davi começou a desempenhar um papel central na vida militar e política de Israel. Sua ascensão ao status de herói popular foi rápida, e isso teve implicações importantes para o futuro do reino. Davi rapidamente se tornou o herói nacional. Seu feito extraordinário contra Golias tornou-se parte da narrativa épica de Israel, sendo contado e recontado em todo o reino. O povo via em Davi não apenas um jovem corajoso, mas um líder ungido por Deus, alguém em quem podiam confiar para guiar a nação em tempos de crise. Após a vitória, Saul trouxe Davi para mais perto, inicialmente como uma tentativa de integrar o jovem herói à corte e talvez até controlá-lo. Davi foi nomeado comandante das tropas e se mostrou um líder militar eficaz, o que só aumentou sua popularidade entre o povo e os soldados. No entanto, essa proximidade com o rei também começou a criar tensões, especialmente à medida que Davi se tornava mais amado do que o próprio Saul. Embora a vitória de Davi tenha sido benéfica para Israel, ela também plantou as sementes da futura rivalidade com Saul. O ciúme de Saul em relação à popularidade e ao sucesso de Davi começou a crescer, e isso eventualmente levaria a conflitos internos. No entanto, naquele momento, a vitória de Israel consolidou a posição de Davi como um futuro líder em potencial, já que ele provou ser o escolhido de Deus para guiar o povo. Gostou desse vídeo? Já se inscreve em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações.